Eu acho que o Shebas decidiu me amar, só pode ser uma decisão. Ele disse que é só por causa de Jesus. Tema da nossa palestra é: vamos decidir ser santos. O texto baseado na minha esposa, o texto baseado lá na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, versículos 13 a 16, capítulo 1. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A leitura desse último trecho aqui, sede santos, porque eu sou santo, nos remete lá ao Velho Testamento, à Torá. Para quem conhece Deus, a sua grandeza, a sua sabedoria, a sua infinidade, essa frase soa quase que como impossível, não é? Um Deus que é infinito, dizendo a seres como nós, completamente finitos e limitados, que deveríamos ser santos iguais a Ele é. Esse texto nos remete lá à Torá, especialmente o livro de Levítico, onde esta frase aparece com uma certa frequência. A Torá, escrita por Moisés, aí 1500 anos antes de Jesus, entre muitas coisas, é um conjunto de livros que desfaz toda a mitologia antiga. Os povos que surgiram a partir de Noé, cada um se desviou pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio estilo de vida, pela sua própria cultura, pela sua própria língua. E ao longo dos séculos perderam o conhecimento daquele que havia dado a ordem para Noé construir a arca. Quando chega nos dias de Moisés, esse conhecimento de quem é aquele que disse a Noé para construir a arca vai ser dado a Moisés. E Moisés, na sua escrita, que vai contando desde o primeiro dia da criação até os seus dias praticamente, ele vai desfazer muitos erros comuns na antiguidade. E a lei vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Todos os povos da terra andaram nos seus próprios caminhos. Mas vocês, povo de Moisés, vocês vão andar no meu caminho. Vocês vão ser um povo separado dos outros. Vocês vão ter um conhecimento que nenhum outro povo tem. Só vocês têm, porque esse conhecimento é revelado por mim, o Deus que criou todas as coisas. Então, a santidade, ela nasce nessa separação que Deus quer fazer do povo dele dos demais povos. Então vem a lei. A lei vai dizer: não seja idólatra. Por trás da idolatria estão os demônios, Moisés vai dizer lá no livro de Deuteronômio. Enquanto os povos acreditam que há o Deus da árvore, o Deus do lago, o Deus do mar, o Deus da vida, na verdade é um só Deus que criou todas as coisas. Ele fez o lago, ele fez o mar, ele fez as estrelas. Você não precisa temer os elementos da natureza, porque os elementos da natureza são controlados por aquele que o criou. Então não há deuses a servir, há somente um Deus. E vocês são um povo separado que tem esse conhecimento. Vocês não precisam recorrer aos necromantes, aqueles que consultam os mortos. Os mortos não podem fazer nada por vocês. Se vocês querem consultar alguém, vocês consultem a mim. Eu sou o único Deus vivo, eu que criei todas as coisas.
Junto com esse conhecimento do Deus verdadeiro, vem também na Torá algumas outras regras. São muitas regras, mas um conjunto bom dessas regras pode ser resumido nas regras de alimentação. Animal que morreu por sua conta própria, você não come. Você tem que comer um animal de certo tipo, carne fresca, não vai comer animal morto. Algumas regras de civilidade, não é? Se você tem uma propriedade, não levante de madrugada e vai lá e empurra um pouco, né, a cerca da sua propriedade para roubar um pedaço da terra do seu vizinho. Não faça isso, você certamente não gostaria que o seu vizinho fizesse isso com você. Regras morais. Você não deve descobrir a nudez da sua irmã. Você não deve descobrir a nudez da sua mãe, porque é a nudez do seu pai. Você não deve descobrir a nudez da sua tia, e por aí vai. Enquanto os outros povos talvez agissem como animais que não conhecem e não reconhecem os seus familiares, o meu povo não. O meu povo tem uma ordem, meu povo é organizado moralmente. O meu povo tem um sacerdócio. O meu povo não precisa ficar sacrificando os seus filhos. O sacerdócio descrito em Levítico, o sacerdócio dado a Arão e Moisés, é o único sacerdócio da antiguidade que tem algum valor para o ser humano. Porque os demais sacerdócios desenvolvidos nas nações que não conheciam a Deus, faziam sacrifícios que não agradavam a Deus e faziam sacrifícios de pessoas, às vezes de bebês. E Deus nunca pediu o sacrifício de algum ser humano. Então, o povo de Deus é separado. E a Torá, em particular aí Levítico, contém uma série de leis, então, que guardando aquela regra, guardando aquela lei, você seria santo, você seria separado. Então, o povo vem de um costume idólatra, lá do Egito, caminhando para Canaã, vão abandonar aquele costume, vão abandonar aquela ignorância da qual diz Pedro. E deixando a ignorância, pelo estudo da lei, vão ter a revelação divina de qual é a vontade de Deus e, portanto, seguindo essa vontade, é que eles serão santos. Retornando a Pedro, aqui não há como não fazer uma analogia do que Pedro está dizendo em relação à santidade, né? Abandone aquilo que você tinha na sua ignorância e agora sirva a Deus. Faz lembrar diretamente da carta de Paulo aos Gálatas, não é? Onde ele vai dizer lá no capítulo 5 das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, aquele que vive na ignorância, ele pratica, como diz Paulo, a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria. Quem assim vive está na ignorância. É como o povo antes de haver recebido a lei de Moisés. Puxa vida, está difícil desligar isso. Esses equipamentos eletrônicos são muito complicados. Em oposição a isso, Paulo vai dizer, você precisa do fruto do Espírito. Então é o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele fala, se você tem isso, você nem precisa da lei. Porque você agora tem coisas muito melhores do que aquilo que a lei oferecia. Eu falei que era difícil? Ó. Mais uma. Ignorância, desconhecimento da lei de Deus. Sabedoria, conhecimento da vontade de Deus. Os cristãos têm uma vantagem em relação ao judeu. Porque o judeu não tinha o Espírito foi dado por causa de Jesus. Então Deus fez a exigência da santidade, mas deu o Espírito que proporciona que o cristão então possa cumprir aquela santidade que Deus exige. Deu a santidade, como foi mencionado aqui na palestra anterior, mencionando lá Efésios, Paulo fala de
uma série de equipamento, né? Que naquele trecho ele vê a vida do cristão frente ao mal como se fosse uma guerra, e usando uma linguagem de guerra ele vai falar, olha, da justiça, do evangelho da paz, da salvação, da palavra de Deus, da oração. Então tem o Espírito que proporciona aquela disposição, a energia necessária, tem o equipamento necessário para enfrentar o mal e para ser santo. Essa analogia me parece que é bastante fácil de ser entendida. Agora, nós sempre precisamos, quando lemos um texto da Escritura, fazer um desdobramento desse texto, né? O que esse texto, então, significa? Como é que, na prática, então, eu vou me tornar santo? E aí eu acredito que você já deve ter visto ou lido inúmeros estudos sobre esse fruto do Espírito em Gálatas, aplicado às mais diversas situações da sua vida, da vida na igreja. Isso é muito comum. Agora, cada um de nós, apesar de todo esse estudo que fez, você com a sua própria mente, você tem uma compreensão da Escritura. Algo que só você tem, porque cada mente é uma mente única. Cada mente consegue entender de uma forma única. Embora todos consigamos chegar a um consenso, não é? Cada um tem uma maneira de compreender. Quando você compreende alguma coisa, então, nessa questão da santidade, você passa a tomar algumas atitudes que vão modificar a sua vida. Você vê o efeito dessas atitudes, você acaba avaliando se aquilo que você fez estava bom ou não, você se esforça, aí você compreende mais um pouco e você entra nesse ciclo, né? Eu compreendo, eu tomo uma atitude, eu olho o que acontece, eu avalio, me esforço bastante, volto a compreender mais. E às vezes, cada um fica preso dentro da sua própria mente. E até onde eu consigo entender, muitas vezes a mente nos trai. E às vezes procuramos, com grande empenho, querer definir e saber precisamente o que é que as coisas significam. E isso nos parece muitas vezes, e geralmente é uma coisa muito boa. Então eu pensei aqui numa definição para quem é um santo, né? O que é uma pessoa santa? Poderia ter várias definições, mas a minha é assim, olha, é uma pessoa que leva ao extremo a sua compreensão do Evangelho. Porque você é assim, você aprende o Evangelho e você quer viver de acordo com ele. E quem quer viver de acordo com o Evangelho quer ser santo, não tem outra saída. Porque Deus é santo, Jesus é santo. Se você quer viver de acordo com o Evangelho, é porque você quer ser um santo também. E quanto mais você se esforça, mais ao extremo você leva essa compreensão que você tem. E nessa tentativa, nessa busca da santidade, eu tenho aqui 3 exemplos da história que, embora muito antigos, se transformam em exemplos assim muito atuais. São pessoas que, em certas épocas da história, decidiram tomar um caminho rumo a uma santidade. E tem as suas justificativas. O primeiro representante aqui, ele se chama Antão. Ele viveu aí pelos anos 200 e 300 da era cristã. A igreja começou lá no 1º século, até o ano 100, mais ou menos. Tínhamos talvez o apóstolo João, recém-falecido, ou talvez vivo. Havia muitas pessoas que ainda conheciam os apóstolos, ou os discípulos imediatos dos apóstolos. Mas 100 anos depois, aquela geração toda já havia morrido. E em escritos antigos, você já vai encontrar alguns escritores cristãos já fazendo uma crítica ao estilo de vida que havia no Império Romano.
E não só criticando o estilo de vida dos pagãos, digamos assim, quem não conhecia o Evangelho, mas criticando a própria frouxidão da igreja. Porque na medida em que a igreja cresce e se espalha pelo império, por questões às vezes políticas, muitas pessoas foram obrigadas a se tornar cristãos, muita perseguição enfraqueceu a fé de muitos. Então estes homens, olhando um mundo romano e completamente corrupto, olhando pessoas que se diziam cristãs ao seu redor e não seguiam o evangelho da verdade na forma como eles entendiam, então começou a existir um movimento que se chamou o movimento dos ascetas. E esse então é um representante desse movimento. E aí o indivíduo resolvia, normalmente homens, eles resolviam então se retirar da cidade. Se a cidade é muito corrupta, se a vida é muito corrupta, a solução dada por eles foi: eu vou me retirar. Então iam às vezes morar em lugares desertos. Conta-se a história de um deles que esse chegou ao extremo da santidade, fez uma coluna com vários metros de altura, lá em cima colocou uma plataforma, ele subiu e nunca desceu de lá, foi viver lá em cima. E aí, atraindo a atenção de muitos, né, criou alguns discípulos que vinham e traziam a comida para ele e tiravam as necessidades dele de lá de cima, e ele passou lá mais de 30 anos, na chuva, no sol, na neve, e foi considerado um homem santo. Então aquela solução de santidade é uma solução que é um pensamento assim: eu vou tentar me privar de tudo e assim o pecado não vai chegar até mim. Porque se eu conseguir me isolar e o pecado não chegar até mim, então eu vou ser santo. Obviamente você está pensando, mas eu não vou fazer uma ideia esquisita dessa, não é? Porque Jesus mandou pregar a todas as nações, eu não posso me esconder em cima de uma árvore, achando que o pecado não vai me atingir. Mas hoje o princípio permanece o mesmo. Hoje a corrupção continua a mesma. E o que nós dizemos? Vamos proteger nossos filhos. Não vamos às festas. Vamos regular a roupa das moças. Não vamos assistir filmes, novelas, a TV. Cuidado com a internet agora, né? Um novo meio de chegar o pecado até você, bem rapidinho. Cuidado com a doutrina da igreja. E aí acabamos simplesmente demonizando tudo aquilo que acreditamos que é ruim. Mas em relação à TV, por exemplo, até 2 ou 3 anos atrás havia aquele programa de manhãzinha no domingo, do Antenor e do Gates. O meu filho levantava e dizia: pai, vem ver, está começando o programa do Antenor. Então, se eu proibir ele de ver TV, eu não podia ver o programa do Antenor. Esse tipo de atitude, num extremo, porque sempre há o risco, não é? Nós sempre procuramos o equilíbrio, mas parece que caímos muitas vezes no extremo. Então, acaba levando a uma doutrina pessoal de fanatismo. Você demoniza tudo aquilo que você acha que é ruim e acaba só proibindo. E aí a vida do cristão se torna um não. Não pode isso, não pode aquilo, não faço isso, não faço aquilo. Um segundo exemplo, bem lá pelo ano 530 mais ou menos. Na Itália, o mundo romano já foi destruído, Roma já é uma ex-república, é um ex-império, completamente arruinado pelas invasões bárbaras. Os bárbaros destruíram tudo que havia em Roma. A igreja, como nós entendemos e concebemos, digamos assim, era uma minoria. O catolicismo já crescendo muito, não é? O imperador já não está mais em Roma. Agora uma figura de um novo imperador na igreja vai surgindo, na figura do Papa. E algumas pessoas começam a se indagar e pensar: mas onde está o verdadeiro cristianismo? O império está arruinado, as cidades estão destruídas,
O mundo continua corrupto. Essa igreja diz uma coisa, mas faz outra. O que vamos fazer? E aí alguém teve uma ideia para purificar a fé, para ser santo. O nome dele era Bento, numa cidade italiana chamada de Núrcia. E ele resolveu, então, vamos fazer um cristianismo puro e simples. Reuniu algumas pessoas e ele criou algumas regras. Regras muito boas. Nós vamos nos dedicar à leitura. Comida, nós vamos comer frugalmente. Vamos comer pouco, vamos comer aquilo que é suficiente, nada de glutonaria. Vamos morar num lugar simples, nada de luxo. Uma cama simples, palha, uma mesa para sentar e comer as refeições, já é suficiente. Vamos respeitar a hierarquia. Aquele que é superior a você, você deve respeito a ele. Vamos trabalhar. Vamos construir uma horta, vamos ter carpinteiros, vamos ajudar a comunidade ao redor da nossa casa. Vamos ser hospitaleiros. Quem chegar aqui vai ser bem recebido. Quem precisar de comida, a gente vai dar. Quem precisar de alguma carne, a gente vai criar animais, a gente vai ajudar as pessoas. E criou uma regra também, nós não vamos nos casar, vamos evitar a tentação das mulheres. E vamos nos dedicar integralmente à nossa vida cristã. Vamos ser santos. Então a ideia aqui era o quê? Uma vida comedida. Né? Uma vida comedida que procurava ajudar o próximo. Agora, todas essas ideias boas que teve na fundação dessa ideia do Bento, né, que acabou nos mosteiros medievais, hoje está tudo destruído já, né? Está tudo acabado. A ideia não deu tão certo assim, porque as pessoas não são tão boas assim, não. Mas é uma vida que hoje nós pensamos nessas coisas também. É uma vida que eu chamaria assim, parcimoniosa. Ao invés de fazer uma opção pelo dinheiro, trabalhar para ter dinheiro, faz uma opção para gastar aquilo que pode. Então, é ter uma vida comedida. Então, se você vai adquirir algum bem, você não precisa ter o melhor celular, não precisa ter a melhor TV, o melhor carro, a melhor câmera, tudo produto eletrônico, né, que atrai bastante os homens. Não precisa ter o melhor carro, não precisa passear para o melhor lugar. Eu só preciso viver com aquilo que eu tenho e viver de tudo um pouco, com parcimônia, com alegria, sem ficar desejando muito além daquilo que eu posso. E isso inclui também o serviço à igreja, o serviço aos irmãos, a ajuda ao próximo, a oferta. Você quer uma vida comedida. Num extremo que algumas pessoas acabam caindo, às vezes, leva para a avareza. Tudo é tão pensado, tudo é tão comedido, que tudo aquilo que não for estritamente necessário, ele descarta como completamente inútil. E às vezes, a sua família passa fome por causa disso. E às vezes, os seus amigos deixam de receber ajuda, porque ele vai analisar tanto por que aquela pessoa está precisando de ajuda, e vai concluir que nunca precisa. Então, o extremo dessa ideia pode levar à avareza. É preciso tomar cuidado. 500 anos, 700 anos depois de Bento, aparece um outro homem que também teve uma ideia muito interessante. Olha, até hoje aí já teve 1000 anos de cristianismo, quando ele surgiu aí pelo ano 1200, 1230. E muitas pessoas comentaram, muitas pessoas escreveram, o povo segue, mas o povo é um tanto iletrado. Então, é preciso dar boas definições. É preciso solidificar a nossa fé. É preciso recorrer à razão, ao equipamento que Deus nos deu para pensar, para compreender, para definir bem as coisas. Então, esse homem, que ficou conhecido como Tomás de Aquino,
ele tomou uma lente para analisar tudo isso, né? É a lente da filosofia, lá da Grécia. Então, a obra dele é uma obra que se chama Resumo Teológico, mas não é um resumo, são vários volumes, não é? E qual a diferença precisa entre alma e espírito? Quais são as virtudes? Como é que as virtudes se manifestam? Como é que o fruto do Espírito se manifesta no cristão? Como é que o Espírito de Deus se comunica com o cristão? Como é que os demônios efetivamente agem? Como é que um demônio possui uma pessoa? E por que ele possui essa pessoa? E como se expulsa o demônio? Ele fez uma análise exaustiva, né? Era a razão a serviço da fé. Então, com toda a capacidade intelectual que ele tinha, ele se esforçou muito para analisar todo o campo da teologia e deixar um legado que fazia uma análise exaustiva de tudo. Então, era uma tentativa que é um princípio que diz assim: o que é que isto realmente significa? Que é o que nós também utilizamos quando lemos a Escritura. Você lê alguma coisa e você se pergunta: o que é que está querendo dizer isso aqui? Será que é uma ignorância minha na língua portuguesa? Será que é uma ignorância no campo da história? Eu desconheço a história. Será que eu preciso de algum elemento da arqueologia? Será que eu preciso entender melhor o grego? Ou será que eu preciso entender melhor o hebraico? O que eu preciso saber para compreender melhor o significado desse texto? Eu preciso de sociologia? Eu estou lendo errado essa época? O que eu preciso entender? É uma investigação que nós também fazemos. Só que você me diria, né? O Tomás, ele usou a lente da filosofia para olhar o texto da Escritura. Então, essa parece que não é uma lente boa, né? Não é uma lente boa. Aí você diz assim: eu uso só a Bíblia. Só a Bíblia é a minha lente para entender ela mesma. E aí tem o risco. O risco é o orgulho intelectual. Existem metais e líquidos que às vezes se fundem a tal ponto que você não consegue distinguir um do outro. Você mistura água com álcool e você olha, não tem distinção, né? E provavelmente não dá para separar, ou é muito difícil fazer a separação. E às vezes é assim com ligas metálicas. E às vezes há pessoas que estudam tanto a Escritura, ensinam tanto, debatem tanto, e chega a um ponto, às vezes, que ela confunde aquilo que ela entende da Bíblia com o que a Bíblia é. Ora, a palavra de Deus existe desde Moisés. Jesus disse: as minhas palavras não passarão. Você acha que você pode dizer como Jesus: as minhas palavras não passarão? A não ser que você leia o texto que Jesus leu e falou e não acrescente mais nada. Aí não vai passar, porque a palavra é de Jesus. As nossas ideias, a nossa forma de entender o texto, aquilo que nós ensinamos, pode estar tudo muito bem, mas isso vai passar. Se Jesus não voltar, daqui a 200 anos, vai ter uma outra cultura, uma outra forma de enxergar a Escritura, que vai continuar sendo verdadeira, mas não necessariamente da forma com a qual nós pensamos. Então você não pode confundir a palavra de Deus com aquilo que você entende dela. São duas coisas bastante separadas. A Escritura vai permanecer. Então o Tomás fez um resumo da teologia, escreveu tanto, pensou tanto, está tudo empoeirado aí os livros dele, e hoje deve ter quantas pessoas no mundo que conseguem entender a obra dele? Talvez 20 pessoas eu conto no mundo, se é que é muito. Então não confunda a palavra de Deus com aquilo que você entende dela. Então permanece o desafio, não é? É preciso entender então, ser de santos porque eu sou santo, queremos a santidade. O texto de Gálatas já nos dá uma luz, Levítico também lança a luz. Agora, quando você desdobra isso, o que você quer? Você quer ser como os ascetas? Não dá certo, né?
Mas às vezes alguns têm umas ideias parecidas. Você quer ser como os beneditinos? Criar regras? Mas as minhas regras são boas. As dele também eram, mas parece também que não dá muito certo. Você tem que estudar a Bíblia? É claro. Se você conhecer melhor a história, a filologia, a arqueologia e todos os IAs que tem, eu acredito que pode te ajudar a compreender melhor a Escritura. Mas você acha que você vai conseguir compreender tudo? Nós temos, entre vários defeitos, um defeito que é assim: eu sempre acho que eu sou um pouquinho mais esperto que o outro, né? Vem alguém aqui, dá uma palestra, foi brilhante, mas eu digo assim, não, mas eu entendo ainda um pouquinho mais. Não é exatamente como ele falou, eu sei um pouquinho mais. Eu acho que cada um pensa assim. Então você não vai conseguir compreender todas as coisas. Se você pegar uma dessas linhas, você tem uma chance aí de chegar num fracasso. Então eu vou concluir aqui dando duas ideias, duas sugestões. Existe uma característica, duas aqui, que são da pessoa que é santa. Isso aqui não escapa. Não tem jeito de não ter essa característica se você quer ser um santo. Então, a primeira é humildade. Então, você precisa reconhecer que você pode estar errado. Isso é uma coisa absurda, né? Como é que você, tão estudado, tão cristão há 20 anos, como é que eu estou errado? A gente não fere demais isso, admitir que está errado. E às vezes você pode estar errado em algum princípio fundamental da sua vida. É preciso humildade para você reconhecer que pode estar errado, para reconhecer que alguém pode ter uma ideia melhor que a sua, para que alguém, até com menos experiência de cristianismo que a sua, pode falar algo para você que pode mudar a sua vida. Mas não é porque pela palavra dele, né? Mas porque ele também é um servo de Jesus. É preciso ter humildade para com os outros. Então, ao invés de emitir juízo, a misericórdia nos diz, ponha-se no lugar do outro. E algumas vezes eu já fiz essa experiência, pessoas que às vezes parecem que merecem a condenação, você se põe no lugar dela, e eu diria, eu não aguentaria se eu fosse ele. Eu teria feito alguma besteira muito grande, talvez tivesse até tirado minha própria vida. E, no entanto, se Deus preservou a vida dele, é bem possível que Deus o queira também como um filho. Porque os braços de Deus são abertos para todos. Não é só para uma pequena parte, não. Jesus morreu de braços abertos para receber todas as pessoas. Então é preciso ter humildade. E o segundo ponto, você precisa decidir ser santo, decida por Jesus. Porque sem Jesus não há parâmetro razoável para a vida. Pode pesquisar quanto você quiser, não há parâmetro razoável. Agora, falar de Jesus, falar do amor de Deus, não é? Isso é uma infinidade de coisas, uma infinidade de pensamentos que tem. Então, eu vou deixar para você aqui só um pensamento. Você deve amar as pessoas até a última gota de sangue. Obrigado por sua paciência, atenção. Continuamos.